We do verse by verse. Quando Roboão chegou em Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão, filho de Salomão. Amen. This is a story from the Old Testament. Essa é uma história do Antigo Testamento. The Israel and Judah had divided, Israel e Judá se dividiram. and this king, the son of Solomon, E este rei, o filho de Salomão, he got together 180,000 warriors, ele juntou 180.000 homens and his guerreiros. plan was E o seu plano era, he was going to unite Israel again. o seu plano era unir Israel novamente. But let's see what happened. The next verse, please. Mas vamos ver o que aconteceu. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Amen. So here is this person. His name is Shemaiah. Então aqui está este homem de Deus, seu nome é Semaías. He was never mentioned before in the Bible, Ele nunca foi mencionado antes na Bíblia. and he's never mentioned again. E ele nunca mais foi mencionado depois dessa. He only speaks one message, Ele somente falou uma mensagem, but it was a message from God. mas era uma mensagem de Deus. And God used this one message E Deus usou esta uma mensagem to affect a change in 180,000 people. para efetuar uma mudança em 180.000 pessoas. God's word is powerful. A palavra de Deus é poderosa. There is no limit to what God can do with one message. Não há limites do que Deus pode fazer com apenas uma mensagem. When that message is from God, Quando uma mensagem é de Deus, and when people receive it into their e hearts, quando pessoas recebem essa mensagem nos seus corações, it can change people. ela pode transformar pessoas. I'm not ashamed of the gospel of Eu Christ, não me envergonho do Evangelho de Cristo, because it's the power of God porque é o poder de Deus to salvation, para a salvação, to everyone who believes. para todo aquele que crê. Amen. Amém? And God has brought this church into being to declare the gospel. Amém? Então Deus trouxe essa igreja a ser para pregar o Evangelho. And there is power in the gospel. E há poder no Evangelho. God's Spirit takes His word O Espírito de Deus pega a palavra and He applies it to hearts. e então ele a coloca nos corações. And He causes men and women to repent of their sins E isso causa que homens e mulheres se arrependam dos seus pecados. and to believe in the Lord Jesus Christ for salvation. E faz com que eles creiam no Senhor Jesus Cristo para a salvação. There is no other Savior, Não há outro Salvador. no other name under heaven Não há nenhum outro nome debaixo do céu whereby we must be saved. pelo qual nós possamos ser salvos. Jesus is your only hope of salvation. Jesus Cristo é a tua única esperança de salvação. He is the only door into heaven. Ele é a única porta para o céu. He said, I am the way, Ele disse: eu sou o caminho. the way, O caminho. not a way, Não um caminho. the way, O caminho. the truth, A verdade and the life. e a vida. No one comes to God the Father except through me. Ninguém vem a Deus ao Pai a não ser por mim. If there's anybody here outside of Christ, Se há alguém aqui que não está em Cristo, you need Jesus to be saved. você necessita de Cristo You para ser need salvo. to repent of your sins. Você precisa se arrepender dos teus pecados. Believe that Jesus died on the cross for you. Crer que Jesus Cristo morreu na cruz por ti. And invite Him into your life to be your Savior and Lord. E pedi-lo que entre na sua vida para ser o teu Senhor e Salvador. And you will be born again of the Spirit of God. E então você nascerá de novo do Espírito de Deus. And your life will never be the same E again. a tua vida nunca mais será a mesma. Wonderful Savior. Que maravilhoso Salvador. Wonderful Savior. Maravilhoso Salvador. As a young man, Como um jovem homem, not so long ago, quando eu era um jovem homem, não há muito tempo atrás, I asked Jesus Christ to save me. eu pedi a Jesus Cristo para que me I was salvasse. a sinner. Eu era um pecador. I had broken God's law. E eu havia quebrado as leis de And in Deus. a room on my own, E no meu quarto, sozinho, a hotel room in Los Angeles, num quarto de hotel em Los Angeles, I got down on my knees
eu me ajoelhei and I asked Jesus Christ to forgive me and change my life. e eu pedi a Jesus Cristo para me perdoar e transformar a minha vida. Amen. I've never been the same since. E desde então eu nunca mais fui o mesmo. He's a wonderful Savior. Ele é um maravilhoso Salvador. Amen. This man's name was Shemaiah. Amém. O nome desse homem era Semaías. It means somebody who hears from God. Semaías significa alguém que ouve de Deus. And he got one message. E ele recebeu uma mensagem. And this is the message he spoke. We go to the 4th verse, Larry. E essa é a mensagem que ele falou. 23? 24. Assim diz o Senhor: não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. There's one thing in this message. Há uma coisa nessa mensagem, It is what he says. que é o que ele diz. He says, quotes from God. Ele fala da boca de Deus. He says, this thing is from me. Ele fala como se fosse Deus falando. Ele diz: isto proveio de mim. It's a wonderful thing É algo maravilhoso when you know God is speaking to you. quando você sabe que Deus está falando contigo. And his message tonight E a sua mensagem nesta noite is, this thing is from me. significa: isto vem de mim. This thing is from me. Isto vem de mim. This thing that you have a doubt about. Eu que fiz isso. Essa coisa que você tem duvidado que tu tem duvidado. This thing you're wondering if it's the will of God for you. Essa coisa que você está se perguntando se é a vontade de Deus para ti. God is saying to you tonight, Deus está dizendo a ti nesta noite: this thing is from me. eu fiz isso. It's from me. Eu fiz isso. It's from me. Eu fiz isso. God is speaking it to you. Deus está falando a ti. Receive it from God. Receba de Deus. Don't resist the word from God. Não resista à palavra de Deus. This thing is from me. Eu fiz isso. Amen. Amém? Amen. Amém. Let's look at some things that God is certain about. Vamos olhar para algumas coisas que Deus... We'll move. Yes, thank you. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. The first thing is, salvation is from God. A primeira coisa é: salvação vem de Deus. Jesus said, nobody can come to him unless the Father draws him. Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim a não ser que meu Pai o trouxer. A Christian is somebody whom God the Father has drawn to Jesus Christ. O cristão é alguém que foi trazido a Jesus Cristo por Deus o Pai. But that word drawn Mas essa palavra means to be dragged. trazer, puxar, significa ser puxado. It means to be dragged. Significa ser puxado. People don't want to come to Jesus. As pessoas não querem vir a Jesus But Cristo. then God the Father works on them. Mas então Deus o Pai trabalha He neles. speaks to them. E Ele fala a He eles. warns them. Ele os avisa. And through the Spirit of God, E através do Espírito de Deus, they are dragged to Jesus Christ. eles são atraídos a Jesus Cristo. Because if it was left to ourselves, Porque nós estávamos abandonados a nós mesmos. we would not come to Him. Porque se estivéssemos abandonados a nós mesmos, nós não iríamos até Ele. Because we love our sin so much. Porque nós amamos o nosso pecado tanto. Every Christian is a miracle. Cada cristão é um milagre. Every Christian is a miracle. Cada cristão é um milagre. Trace your salvation back to God. Your salvation begun in God. A tua salvação se iniciou em Deus. Next verse. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Because your salvation is from God. Porque a tua salvação vem de Deus. It means it will be successful. Significa que será bem sucedida. It means it will be completed. Significa que será completa. It will be perfected. Será perfeita. Because it was God who began the work in you. Porque foi Deus quem começou o trabalho em ti. God by His Spirit
Deus, através do seu Espírito, began the work in you. Ele começou a obra em ti. And you can be confident of this. E você pode estar confiante de uma coisa. That because God began it, Porque Deus começou essa obra, He will complete it. Ele a terminará. He will complete it. Ele a completará. Even if somebody goes away from God, Ainda que alguém se afaste de Deus, God has a rod. Deus tem um cajado. And He disciplines His children. E Ele disciplina os seus filhos. He will teach His children to be holy, E Ele ensinará os seus filhos a serem santos. to touch not the unclean thing. E que não toquem as coisas impuras. God will complete His work in you. Deus completará o trabalho dele em ti. You can be confident of this. E você pode estar certo disso. Because God began it, Porque Deus começou esta obra. He will finish it Ele a completará. to His glory's sake. Para a sua própria glória e louvor. This thing is from me, said God. Fui eu quem fiz isso, diz o Senhor. Salvation is one. A salvação é uma. Okay, next verse, please. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. This is what the Word of God says. É isso que a palavra de Deus diz. From Him, Para Ele, and through Him, através dele and for Him e por Ele are all things. são todas as coisas. All things in this world Todas as coisas neste mundo are for the glory of God. são para a glória de Deus. God created you for His glory. Deus te criou para a sua própria glória. You belong to Him. Você pertence a Ele. You belong to God. Você pertence a Don't Deus. try and run away from Him. Não tente fugir dele. For from Him, Porque dele and through Him, e através dele and to Him are all e things. para Ele são todas as And He coisas. will be glorified. E Ele será He glorificado. will be Ele glorified será in glorificado your life. na tua vida. Amen. Amém? And all things that have happened in your life, E todas as coisas que aconteceram na tua vida, even from your mother's womb, até mesmo do ventre da tua mãe, are from God. desde o ventre da tua mãe são de Deus. Even from your childhood, Ainda na tua infância, God watched over you. Deus estava te olhando. God saved you from death. Deus te salvou da morte. He watched over you. Ele estava te cuidando. All things are from Him. Todas as coisas vêm dele. Even deliverance from death. E ainda mesmo livramento da morte. Every breath in your body Cada respirar is do teu from corpo Him vem dele. and through Him. E para Ele. And it's for Him E é para Ele. are all things. São todas as coisas. Amen. Amém. Next verse, please. Amém. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amen. You have been called. Você foi chamado. You have been called by God Você foi chamado por Deus. in this generation Nesta geração. according to His purpose. De acordo com o seu próprio propósito. Even before the foundation of the world, Antes mesmo da fundação do mundo. God's mind was on you. O pensamento do Senhor estava em ti. And He has called you E Ele então te in chamou. this generation Nesta geração. to serve His Para purpose. servir aos seus And He propósitos. works all things, E Ele opera para All todas things. as coisas. all things, Todas as coisas. together for your good. Operem para o teu bem. What a God this is! Quão maravilhoso Deus é. What a mighty God is Que this! Deus poderoso é este. Looking after every little thing in your life Cuidando de cada detalhe na tua vida. and working it all for your good. E trabalhando para que todas essas coisas trabalhassem para o teu bem. Don't resist the will of God. Não resista à vontade de Deus. It will be pain and suffering for you. Será dor e sofrimento para ti. Bow to the will of God. Se renda, se dobre à vontade de Deus. Submit to the will of God. Submita-se à vontade de You will Deus. have peace in your soul. E então você terá paz no teu You will coração. have joy in your heart. Você terá alegria no teu coração. Amen. Let's continue. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebatar-se. Now Jonah was a man of God.
Jonas, ele era um homem de Deus. And God told him to deliver a message. E Deus disse a ele que entregasse uma mensagem. But he didn't want to do it. Mas ele não queria fazer essa. And he wanted to run away. E ele queria fugir. I know that feeling. E todo aquele sentimento, And I think every Christian has that feeling from time to time. eu acredito que todo cristão tem este sentimento de tempos em tempos. You want to get away from God. Você quer sair da You presença want to de Deus. get away from the church. Você quer sair da igreja. You don't want to do what He's called you to do. Você não quer fazer aquilo para o qual você foi chamado a fazer. But look at this. Mas olhe para isso. It says, the Lord sent a great storm. Diz que Deus então enviou uma grande tempestade. A great storm. Uma grande A tempestade. violent storm. Uma tempestade violenta. It's a frightening thing to be in a storm. É algo pavoroso estar em uma tempestade. Especially when that storm is from God. Especialmente quando essa tempestade vem de Deus. God won't let His man go. Deus não deixará os seus homens apenas ir. God wants you back. Deus quer que você esteja de volta. And He will send a storm E Ele enviará uma tempestade to bring you back para te trazer, to do His will. para fazer a sua vontade. All things are from God. Todas as coisas vêm de Deus. This thing is from me, says God. Fui eu quem fiz isso, diz o Senhor. Amen. Amém. Let's continue. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amen. Notice this. God sent the great storm, Perceba isso. Deus, ele enviou uma grande tempestade. and God provided the great fish. E Deus também providenciou um grande peixe. Because God is in control. Porque Deus está sob controle. You're not in control of your life. Você não está sob controle da tua vida. God is in control. Deus está em controle. Fear God. Tema a Deus. It's the beginning of wisdom. O temor ao Senhor é o início da sabedoria. Don't resist the will of God. Não resista à vontade de Deus. God provided a great fish. Deus providenciou um grande peixe. It's a frightening thing to be in a storm, É algo pavoroso estar em uma tempestade, but it's even more frightening to fall into an ocean mas ainda mais pavoroso que isso é cair em um oceano and to sink lower and lower. e de afundar, mergulhar cada vez mais baixo. And you don't know where you're going. E você não sabe para onde I sair. don't know where you're going. E você não sabe para onde But sair. God does. Mas Deus sabe. God, in all the huge ocean, E em todo aquele grande oceano, God controlled one fish Deus controlou um grande peixe to be in the right place para estar no lugar certo, at the right time no momento certo, to receive Jonah. para receber a Jonas. God is merciful. Deus é misericordioso. God is merciful. Deus é misericordioso. But He's not mocked. He's not jeered. Porque, sorry? He's not made fun of. Porque ele não brinca, ele não brinca. God went ahead of His servant Deus estava à frente do seu servo and He provided His servant. e ele providenciou o seu servo, ao seu servo, His servant, yeah. For 3 days and for 3 nights para que por 3 dias e 3 noites, to teach him. para ensiná-lo. And then that fish brought him to a certain place E então, depois disso, aquele peixe o trouxe a um certo lugar, where he would fulfill the will of God. onde ele completaria então a vontade de Deus. But there's more in this story, Mas há mais nessa história. please. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Amen. Next verse. Verse 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Amen. God provided this plant Deus providenciou esta planta to cover Jonah. para cobrir a Jonas. God sent the storm. Deus enviou uma tempestade. God provided the great fish. Deus providenciou também um grande peixe. God provided this plant. Deus também providenciou esta planta. And Jonah was very happy about it. E Jonas estava muito alegre a It isso. protected him.
Porque essa planta fez sombra a ele. It shaded him from the sun. Fez sombra a ele para protegê-lo do sol. Every blessing you have Cada bênção que tu was recebe provided by God. foi providenciada por Deus. God has provided everything for you. Deus providencia todas as coisas From the para ti. moment you were born, Desde o momento que você nasce, in the house you lived, na casa que você mora, in the school you went to, a escola em que você the estuda, friends you had, os amigos que você tem, the church you went to, a igreja na qual você in congrega, coming to Ireland, e o ter vindo até a in Irlanda, providing this church. ele providenciou também essa igreja. God has gone ahead of you. Deus está sempre à tua frente. God has provided for you. Deus tem sempre providenciado. God has blessed you. Deus tem sempre te abençoado. God has spoken to you. Deus tem sempre falado por ti. This thing is from me. E He ele said. diz, isso fui eu quem fiz. All things are from him. Todas as coisas vêm dele. Jonah was happy Jonas então estava alegre with this plant, com essa planta. but he never thanked God for it. Mas ele nunca agradeceu esta planta a Deus. Ingratitude is a sin. A ingratidão é um pecado. When people are not thankful to God for what they have, Quando pessoas são ingratas a Deus pelo que elas receberam. because God can remove it. Porque Deus pode remover essas coisas. He gave it to you, Ele deu essas coisas a ti. but He can take it away as Mas well, Ele também pode tomar elas. because really it belongs to Him. Porque tudo pertence a Ele. Are you grateful to God? É você grato a Deus? Are you grateful to God for what He's given you? É você grato a Deus por tudo que Ele tem te dado? For everything He's given you? Por tudo que Ele tem te dado? He gave it to you, Ele que deu a você. and He can take it away, E Ele também pode tomar. because everything belongs to Him. Porque tudo pertence a Ele. Jonah was happy with this plant, but he did not thank God. Jonas estava muito alegre por aquela planta, mas ele não agradeceu a Deus. So let's read the next verse, Então please. vamos ler o próximo verso. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Remember, God provided the great fish. Lembre-se que Deus providenciou um grande peixe. If it was a whale, E se fosse uma baleia, that's the biggest fish in the ocean. é o maior peixe no oceano. A huge thing. É um animal enorme. And God provided it for Jonah. E Deus providenciou aquele animal para Jonas. But a worm is the smallest thing. Mas um inseto, uma lagartixa é algo muito pequeno. And God provided that as well. Uma lagarta é algo muito pequeno e Deus também providenciou essa lagarta. So the big things in your life Então as grandes coisas da tua vida came from God, vieram de Deus. but also the little things, Mas também as pequenas the coisas. tiny things, As coisas minúsculas. every little detail of your life. Cada pequeno detalhe da tua vida. You owe it to God. Você deve a Deus. You owe it to God. Você deve a Amém. Deus. And God brought you to this meeting tonight E Deus te trouxe a esta reunião nesta noite. to speak to you. Para falar contigo. I trust you can hear His voice. Para que você pudesse ouvir a sua voz. Because this little worm Porque este pequeno verme, essa pequena lagarta, destroyed the plant destruiu a planta. and removed it from Jonah's life. E removeu essa planta da vida de Jonas. God provided this little thing. Deus providenciou esta pequena lagarta. I see in this E eu vejo nisso how we should fear God. como nós devemos temer a Deus. Fear God Temer a Deus. because everything Porque tudo is from Him vem dele. and it's for Him E é para ele. and for His glory's sake. E para a glória e honra dele. Amen. And verse 8, please. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. God provided the storm, Deus providenciou uma tempestade, the whale, um grande peixe, the plant, a planta, the worm, o verme, a lagarta and the wind. e também o vento. Big things, Grandes coisas, little things, pequenas coisas. all for Jonah. Todas elas para Jonas. All to teach Jonah. Todas elas para ensinar a And Jonas. God has done that in your life as well. E Deus também tem feito isso na tua vida. If you look back over your life, Se você olhar no seu passado, you can see the hand of God você pode ver a mão de Deus. blocking your way Muitas vezes bloqueando o teu caminho. when it was bad for you Quando algo era mal para ti. and opening a door for you E abrindo uma porta para ti. when it's good for you. Quando era bom para ti. Amen? Amém? Amen. And in our conclusion, E na conclusão, we have two more verses. nós please. temos mais 2 versos. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus.
Amen. Another version says, endure suffering. Em outras palavras, diz suporte o sofrimento. How can you endure a difficult time? Como você suporta uma situação difícil? When you know it's from God. Quando você sabe que essa situação When you vem de know Deus. God is allowing this in your life. Quando você sabe que Deus está permitindo que isso aconteça no When mundo. you know He's working it for your good. Quando você sabe que Ele está trabalhando com isso para o teu bem. You can have peace in the storm. Você pode então ter paz na You can tempestade. endure suffering. E você pode suportar o And sofrimento. you can be a good soldier E of você Jesus pode ser um Christ. bom soldado de Jesus Cristo. Amen. Amém? And the next verse, please. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou Aleluia. com os lábios. Amen. Job was wise. Jó era um homem sábio. He said, we'll accept good, Ele disse: nós aceitaríamos o bem, but not evil from God. mas não o mal vindo de Deus? No. All things are from God. Não, todas as coisas vêm de Deus. God uses the devil Deus usa até mesmo Satanás to teach his children. para ensinar os seus filhos. But God is over the devil. Mas Deus está ainda sob o controle de Satanás também. Satan is Jesus' slave. Satanás é um escravo de Jesus Cristo. Jesus is king. Jesus é o rei. And we can accept good. E nós podemos aceitar o bem. And we can accept evil. E nós também podemos aceitar o mal. Because we know God is in control. Porque nós sabemos que Deus está sob controle. God is working all things together for our good. E que Deus, e nós podemos crer que Deus está com todas as coisas, movendo todas as coisas para trabalhar para o nosso bem. All things. Todas as coisas. Everything. Tudo. Big things Pequenas coisas, grandes and coisas small e things. também as pequenas coisas. God is God. Deus é Deus. And we are His servants. E nós somos seus servos. And we will worship Him. E nós vamos adorá-lo. And we will praise E Him nós vamos louvá-lo in every situation. em todas as situações. In everything we will give thanks to Him. Em todas as situações nós daremos graças a Deus. When we have a lovely building, Quando nós temos um lugar maravilhoso para congregar, we praise Him. nós o adoramos. But when we meet in Iceberg House, Mas quando nós estamos na Iceberg House, que é uma casa which is the congregar, coldest place in Europe, que é o lugar mais frio da Europa, we still praise Him. nós também o adorávamos. Let God be God. Deixe Deus ser Deus. Let Him work in your life. Deixe Ele trabalhar na tua vida. Let Him do what He wants in your life. Deixe-o fazer o que Ele quer fazer. He's almighty, Ele é todo poderoso, but He's all wise. mas Ele também é sabedoria And He's pura. all goodness. E Ele é totalmente bom. And He's all love. E Ele é totalmente amor. He's the one true and living God. Ele é o que é verdadeiro e vivo Deus. The God and Father of our Lord Jesus O Christ. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. And He's the God of this church. E Ele é o Deus desta igreja. And He's my God. E Ele é o meu Deus. And He's your E Ele God. é o teu Deus. So let's praise Him tonight. Então vamos adorá-lo nesta Let's noite. worship Him. Vamos adorá-lo, louvá-lo. The King of O Kings Rei dos Reis and the Lord of e o Lords. Senhor dos Senhores. Amen. Amém.